Amados, o texto que eu vou ler vai falar do jovem rico, mas eu não vou falar em si do jovem rico, apesar que o texto aqui fala do jovem rico. Eu quero me basear no versículo 22, porque esse texto vocês conhecem muito aqui. Mas eu quero ler o 22 que diz assim: Ele, o jovem rico, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vou repetir. E ele, porém, contrariado com esta palavra, que não foi Pedro que disse, que não foi João que falou, não foi o bispo, não foi o padre, não foi o papa, não foi o cardeal, foi o mestre. Contrariado com esta palavra. Que palavra é essa que contrariou o jovem rico? Sabe o que foi? A verdade. O problema de algumas pessoas é achar que Deus vai ficar adolando elas com palavras melosas, como se Deus dependesse do teu culto. É interessante que Yeshua falou com ele e ponto final. O homem rico abaixou a cabeça e foi embora. Sabe o que significa? Cristo não cedeu. Ele continuou firme no discurso dele, falando o que tinha que falar. As pessoas gostando ou não, seguindo ou não. Por isso que é melhor andar sozinho, mas andar na verdade. Quando disse para tocar no dinheiro dele, vende tudo e dá para os pobres, essa palavra contrariou ele. Mas eu posso colocar aqui outras coisas mais. Porque aqui o contexto é dinheiro, mas podia ser outra coisa. Existe um falso evangelho sendo pregado por aí, que é o evangelho que você não precisa fazer nada. Já fizeram tudo por você, você cruza os braços e você está salvo. Esse é o evangelho da mentira. Esse é o evangelho outro que Paulo diz. Esse evangelho não tem na Bíblia, só na cabeça das pessoas. O interessante é que hoje algumas igrejas não pregam palavras que contrariam pessoas, porque senão elas estariam vazias. Mas as igrejas estão super cheias, vai ver o que é pregado dentro delas, sem generalizar, evidentemente. Agora, Cristo contrariou este jovem, porque este foi até ele perguntar o que ele deveria fazer para ser salvo. Ele queria ouvir o quê? Aqui está a central da ideia. Ele vai até o mestre, pergunta para o mestre o que eu devo fazer para ser salvo. O mestre fala e ele fica triste. Então o ponto central aqui, o que você quer da sua vida? O que queremos da nossa vida? Porque vamos até o mestre, perguntamos para ele o que eu devo fazer para ser salvo, e ele traz a palavra e o povo fica contrariado. Isso não pode acontecer. Mas olha só o que acontece depois. O homem vai embora. Não quer saber mais de evangelho, não. Não quer saber mais de Cristo. Não quer mais saber de ouvir, porque tocou naquilo que não podia tocar, no dinheiro. Eu pergunto para você, o que existe na tua vida que você não quer ser contrariado? Você não quer tirar. Você não quer largar. Você não quer abandonar. Ei! Será que existe pecado de estimação aí, irmão? Será que você não consegue mudar um modo de viver? Ou largar uma coisa ali, outra lá? O que está te contrariando aí? O que está sendo falado aqui que você não está gostando, meu irmão? A pergunta é essa, se eu quero ser salvo. Porque, ora, ele pergunta sobre salvação quando ouve a verdade e não quer. Aí a pergunta que tem que se fazer é o que você quer, meu filho? Se resolve, se decide. Você quer ser salvo ou não? Se você quiser viver aqui, comer, beber e morrer, é contigo mesmo. Quando você morrer, seu destino está traçado. Agora,
Quando o indivíduo pergunta o que eu devo fazer para ser salvo, e ele recebe a resposta, e simplesmente ele vira as costas para a verdade, porque esta palavra vai contra as ideias, os desejos e as vontades. Tá cheio de pessoas aí assim. O mestre diz, larga esse casamento ilícito, o camarada não quer. Larga esse trabalho ilícito, a pessoa não quer. Larga esse modo de vida, a pessoa não quer. Quer ser salvo, mas não quer mudar. Ei, se você não quiser mudar, você não vai entrar no reino de Deus. Olha só o que está escrito aqui. Então Yeshua, olhando ao redor, disse aos seus alunos, Talmidim, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Yeshua insistiu em dizer, filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. É difícil ou não? Yeshua falou que é difícil ser salvo. E tá cheio de gente dizendo que é fácil. Só aceitar Jesus, levantar a mão, aceitar Jesus, você está garantido isso nas suas ideias, filho. Não é o que a palavra diz, não. Você está percebendo o teor da responsabilidade e do compromisso que o indivíduo tem que ter com Deus? Você acha que é esse oba-oba aí? Essa moleza? As pessoas continuam carnais, ímpias, dizendo ser salvas? Não quer levantar o dedo, mas dizem ser salvas. Simplesmente pelo dogma que criaram, que aceitar Jesus salva alguém. Existe uma renúncia. Existe uma vida diferente a se viver. Existe uma entrega para se entregar. Existe, sim, real, que é exigido de todos, não só de você ou de mim. Vamos ver como se interpreta direito a Bíblia, e eu vou mostrar para vocês como tem pessoas que erram por falta de interpretar. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Atos 16, 27. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostou-se diante de Paulo e de Silas. Depois, trazendo para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? E aí você já condiciona essa salvação à vida eterna, né? Ai, ai. Respondeu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Qual o contexto aqui? Não é porque tem a palavra salvo ali que está falando de vida eterna ali. Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. As pessoas condicionam esse texto dizendo que basta eu crer. Só que não é esse o contexto. Sabe, o texto que eu li para você lá está falando de vida eterna. Esse texto aqui não, está falando de vida física. Porque o contexto ali é o quê? Um soldado romano, ele tinha a responsabilidade de guardar os presos. Se eles fugissem, o carcereiro e a família dele eram mortos, porque ele pagava com a vida. Por isso o carcereiro disse isso. O que eu devo para ser salvo? Não está falando de salvação da alma, não. Mas aproveitou Paulo ali e pregaram a palavra de Deus. Vai ter pessoas que dizem, basta aceitar Jesus. Só que não é isso que o nosso mestre pregou nos evangelhos. A vida com Deus é uma vida muito difícil. Tanto que os discípulos, em várias partes, ficaram surpresos com a palavra de Yeshua, porque era uma palavra muito dura. Era uma palavra de renúncia, de uma vida diferente, de uma vida de entrega total. Uma vida condicionada a viver para Deus, não para você. Se você foi alcançado pelo evangelho da verdade, você não vive mais para você. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quer dizer o quê? Minha vida acabou. As minhas decisões não são mais eu que tomo. É Deus que toma para mim. Ele me diz o que fazer da minha vida. O problema é que as pessoas querem aceitar Jesus, mas continuar mandando na própria vida. E aqui está a questão.
Você decide o que você faz da tua vida, você não está seguindo a Deus. Você decide o que você quer. Sabe? Mas quando você é alcançado pelo evangelho verdadeiro, genuíno, você vai viver aquilo que Deus quer. Deus falar que tu vai por norte, você vai por norte. Se Deus falar que você tem que ir pro sul, você vai pro sul. Se o Eterno falar que você tem que subir, você vai subir. Porque não está mais condicionado ao teu querer mais. Você não se manda mais. Não é você que decide agora. Não é? Agora, o interessante aqui é que, contrariado com esta palavra, eu pergunto, será que o evangelho que está sendo pregado hoje por aí tem contrariado as pessoas? Tem realmente tocado na ferida? Será que o evangelho que está sendo anunciado hoje fala de renúncia, de mudança de vida, de uma entrega total, não é parcial? É total. Será que está sendo pregado isso? Ou o dogma está tomando conta? E as pessoas não estão mais ouvindo a palavra genuína de salvação? Que você precisa se entregar de verdade a Deus.